Isaías 52, do versículo 13 em diante, até o final do capítulo 53. A palavra do nosso Deus diz assim: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. Como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Obrigado, Senhor, pela palavra que nos foi deixada, por tudo que ela significa para nós. Meu Deus, e nós queremos essa noite, mais uma vez, ouvir a voz do Espírito Santo, falando conosco, nos trazendo verdades que libertam, mudando o nosso entendimento, mudando o rumo da nossa vida, o verdadeiro alimento espiritual, Pai, para que saiamos daqui sustentados pelo Senhor, com o nosso espírito alegre, porque recebemos a Tua palavra. Pai, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, preciso da unção do Espírito Santo, da Tua graça sobre a minha vida, para que eu possa ministrar aos meus irmãos, e todos nós sejamos alcançados pela Tua palavra. Fala conosco essa noite, é o que eu te peço com eles, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Podem sentar. Amados, esta passagem que nós lemos aqui, talvez seja uma das mais conhecidas e até queridas das Escrituras, não é? O texto em que o profeta Isaías, tantos anos antes, quase 700 anos antes de Jesus vir ao mundo, ele está aqui descrevendo como seria a morte de Jesus,
o que Jesus faria, o que o Messias seria para as pessoas, tudo isso descrito no texto do profeta tantos anos antes. Só o fato de nós pensarmos nisso já é algo impactante, não é? Porque foi uma predição com uma precisão impressionante. Aquilo que Deus revelou ao profeta e que aconteceu exatamente como aqui está escrito. Mas o principal que está sendo dito aqui, está sendo mostrado o trabalho do Messias. O que o Messias viria a fazer, qual seria o seu trabalho. E o Messias é apresentado neste texto, o próprio texto assim faz referência, como um servo de Deus. Foi exatamente isso que disse Jesus lá em Marcos 10, 45. Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja, esse foi o propósito de Jesus. Jesus veio servir e o Messias é identificado aqui como servo. Por algumas vezes o texto assim o define, o meu servo, ele fará desta maneira. Então o texto apresenta o trabalho que o servo Jesus veio realizar. E o seu trabalho era a nossa salvação. O servo sofrendo pelos pecados do homem. É esta a história da salvação do homem, narrada por Deus, tantos anos antes dela de fato acontecer. Então, amados, uma coisa que a gente precisa entender, nós precisamos entender sobre a salvação. Por que nós estamos na igreja? Por que chegamos ao culto? Por que louvamos? Por que estamos nesse lugar? Porque fomos salvos. E o que quer dizer ter sido salvo? O que foi feito por nós? O que nós merecíamos? O que o Senhor realizou? Qual foi o trabalho que o Messias realizou em nosso favor? Veja, a salvação, pela descrição do texto aqui, ela é exclusivamente uma iniciativa de Deus. O trabalho do Messias é conquistar a salvação. O trabalho de Jesus foi conquistar a salvação para nós. Então, a iniciativa de prover salvação foi uma iniciativa de Deus. Isso é uma das coisas mais maravilhosas que a Bíblia Sagrada mostra para nós. Porque o homem pecou, o homem decidiu abandonar Deus, o homem se voltou contra Deus, o homem foi rebelde contra Deus, mas mesmo assim Deus se esforça para salvá-lo. Deus faz um trabalho tremendo para salvar a gente. Irmão, veja como a gente dá trabalho para Deus, né? Desde o início, nós só damos trabalho para o Senhor. E o trabalho do Messias era exatamente esse, salvar um homem que se afastou de Deus e que estava morto nos seus delitos e pecados. Então, uma das coisas mais claras que esse texto mostra é essa iniciativa de Deus. Então, toda tentativa do homem de salvar a si mesmo, ela dará em nada. Porque, no mínimo, ela despreza o trabalho que já foi feito. Toda vez que alguém acha que pode se salvar por seus próprios métodos e meios e pensamentos e filosofias, está, na verdade, desprezando todo esse trabalho de Jesus, todo esse sofrimento descrito aqui, tudo isso está sendo jogado no lixo, porque a pessoa imagina que ela consegue isso por meios próprios, por iniciativa própria. Não é por iniciativa de nenhum de nós que somos salvos. A nossa iniciativa nos leva cada vez mais para longe de Deus. A vontade do homem, ela é contra a vontade de Deus. Então, a iniciativa nossa é cada vez mais ir para longe do Senhor. Mas Deus vai e nos resgata. Como disse Jesus também. Lucas 19:10, o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O perdido quer cada vez ficar mais perdido, mas ele vai buscar. Ele vai atrás e resgata e salva, num trabalho danado que ele fez por nós, irmãos. Então a iniciativa é toda de Deus. Nenhum de nós tem iniciativa para fazer coisa boa. Nossa iniciativa é sempre para fazer coisa ruim. Nossas iniciativas são sempre para nos afastar cada vez mais de Deus. Mas o Senhor toma a iniciativa de fazer todo esse trabalho, de demandar todo esse esforço para salvar o homem
que somos nós, pecadores afastados de Deus. Então, amados, todo o plano de Deus para o homem se consuma na salvação, através da vinda de Jesus. Lá no Éden, quando o homem pecou, a Bíblia já narra que Deus já tinha esse plano preparado. Quando Deus dá aquela palavra à serpente e à mulher, não é? E diz que haveria uma inimizade entre a serpente e o descendente da mulher, no singular, já estava ali o plano sendo traçado. E esse plano se concretiza com a vinda de Jesus, a salvação do homem. O plano maior de Deus hoje é a salvação do homem. Por isso, amados, a Bíblia diz também com clareza pela boca de Jesus: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? Então, o que o homem mais precisa é de salvação. Entenda isso, não há outra necessidade maior, não há bênção maior que Deus possa nos dar que não seja a salvação. Por isso, quem é salvo já recebeu a maior preciosidade que o Senhor conquistou para você. O que mais vier, irmãos, é lucro e totalmente merecido, tá bom? Porque a salvação, que é o maior presente, eu não merecia nem você. Então eu mereço alguma bênção de Deus? Eu mereço prosperidade? Eu mereço que Deus faça alguma coisa por mim? Eu mereço que Deus resolva meus problemas? Eu não mereço, como não merecia a salvação. Mas Ele me dá o que eu não mereço, pela sua graça. Então, além da salvação, qualquer outra coisa é um grande lucro para nós. E esse é um entendimento que não pode deixar nossa mente. Porque isso é importantíssimo para você entender por que você é crente. E o que você está fazendo aqui. E quais são as suas motivações. Porque qualquer coisa diferente disso te leva para um caminho tortuoso. Qualquer outro relacionamento com Deus que não tenha como base esta verdade aqui, amados, nos leva a um entendimento completamente errado das Escrituras Sagradas, do plano de Deus. E por isso tanta teologia doida está no nosso meio hoje em dia. Porque falta esse entendimento de que a salvação é uma iniciativa de Deus e que foi um trabalho, um esforço do Messias que a conquistou com um preço altíssimo pela nossa vida. Vamos ler esse texto aqui com cuidado, para que a Escritura seja exposta para cada um de nós. O versículo 13, que nós começamos a ler, diz assim: eis que o meu servo, olha como Deus se refere ao Messias, meu servo, começa aqui, procederá com prudência, será exaltado, elevado e será muito sublime. Veja, o que Deus está dizendo é que o servo, e esse servo sabemos quem é, Jesus, ele é sublime, ele é perfeito, ele é, como diz a Bíblia, a imagem do Deus invisível, o único que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele é acima de todas as expectativas. Ele é maravilhoso, ele é sublime, ele é elevado, ele é exaltado. E assim Deus o constituiu. O nome sobre todo nome, o nome que está acima de todo outro nome. Esse é o servo, Jesus, que faria esse trabalho. O texto continua dizendo no verso 14, como pasmaram muitos à vista dele, ficaram impressionados, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que outro qualquer. E a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens. E aí diz o verso 15, e assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Eu estou lendo aqui na versão revista e atualizada, é a única versão que traduz dessa maneira. Todas as outras usam a palavra borrifará. Você tem aí na Bíblia com essa versão? Borrifará. E é, de fato, a melhor tradução, borrifará, porque o sofrimento dele, o que ele passou, o que ele fez, o fato de estar desfigurado, tudo isso, o sangue que foi vertido, seria realmente borrifado a todas as nações, ou seja, espalhado para todas as nações. A salvação seria aspergida sobre todas as nações. Numa alusão ao que era feito lá no tabernáculo, quando o sangue da propiciação era aspergido sobre os utensílios do tabernáculo, simbolizando a sua purificação. Então o sangue de Jesus, ele todo desfigurado, foi aspergido a todas as nações, a qualquer um que nele crê.
está sob o efeito desse sangue aspergido, borrifado em cima da gente. Então Jesus, ele salva completamente, porque é o servo perfeito e é aquele que leva a salvação a todos que se colocarem debaixo deste sangue borrifado e espalhado por todo o mundo. Está começando o texto nos falando essa verdade. E quem era esse servo chamado Jesus? O versículo 1 do capítulo 53 diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Veja, muitos não creram em Jesus, muitos acreditaram nele. A quem foi revelado o braço do Senhor? O que significa isso? O braço do Senhor é o símbolo do poder de Deus. A quem foi revelado o poder de Deus? Quando Jesus esteve no mundo, antes de ser morto na cruz, ele revelou o braço de Deus como nenhum outro. Porque fez milagres sensacionais, fez milagres extraordinários, curou, ressuscitou pessoas, fez coisas maravilhosas, mostrando o poder de Deus a todos aqueles que podiam e queriam ver. Mas, apesar disso, a pergunta de Isaías é: quem creu na nossa pregação? Quem creu em Jesus? Por causa dos sinais, você vê na Bíblia muitas pessoas aparentemente se rendendo a Jesus. Você vê muitas pessoas aparentemente gratas por terem sido curadas, libertas de demônios, uma série de coisas. Mas lá no final, quando você vê Cristo e Barrabás e uma multidão diante deles, a multidão grita unânime: Barrabás. Aonde estavam os milhares que Jesus curou? Por isso a pergunta é: quem creu na pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? O poder de Deus foi revelado, mas quem creu, apesar de ter visto? Por isso, amados, a nossa fé não se baseia no que a gente vê. A Bíblia define fé como certeza das coisas que se esperam e convicção do que não se vê. Então, Jesus mesmo falou a Tomé: você, porque me viu, creu. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. A nossa fé não se baseia no que a gente vê. É muito perigoso quando a fé se baseia em ver. Os sinais foram muito importantes para revelar, mas não são os sinais a base da nossa fé. Ainda que Jesus não faça mais nada, eu continuo acreditando nele. Entende? Ainda que eu não veja mais nenhum milagre, ainda que eu não veja nada florescer na minha vida, como dizia Abacuque lá no capítulo 3. Ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, nos campos não haja gado, eu, todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Porque o Deus é da minha salvação. Não é o Deus que me dá coisas, simplesmente. O principal é a minha salvação. Então a nossa fé não é baseada no que a gente vê, mas é em quem é Deus, em quem é o servo. Muitos viram e nem assim creram. Esse mesmo filme se repete. Há muitas pessoas que chegam à igreja porque a igreja promete coisas. E outros até fazem essa propaganda: vai para Jesus que ele vai te dar isso, vai te dar aquilo. E a pessoa vai, mas o dia que alguma coisa não dá certo, ela volta do mesmo jeito que veio. Não é, irmãos? O filme se repete. Quem creu na nossa pregação? Mesmo aqueles a quem foi revelado o braço do Senhor, mesmo aqueles que veem milagres, se não se arrependerem dos seus pecados, se não se converterem de todo o seu coração, pode ver milagre, pode ser curado, pode ser o câncer expulso, pode ficar livre da AIDS, pode ficar livre de tudo, mas se não se converter, vai para o inferno. Entende, meu amado? Então não adianta ver, nós temos é que crer. E Jesus disse à irmã de Lázaro: se creres, verás a glória de Deus. É o contrário. Não é ver para crer, é crer para ver. Então veja como as coisas não mudaram muito nesses anos todos. Isaías já dizia isso muito antes de acontecer. Quem vai crer nessa pregação? Apesar de ver todo o poder de Deus, quem vai crer? Veja o versículo 2, o que diz: porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura, olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O servo era como um ramo novo que brotava numa terra seca. Assim era o servo. Veja, o momento em que Jesus veio ao mundo, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1 que era o momento certo.
Era a plenitude dos tempos, né? Porque Deus não faz nada fora da hora. Deus não atrasa nem adianta. Deus faz tudo na hora certa. E Jesus veio ao mundo na hora certa. Mas era uma hora muito difícil. Porque, veja, Deus escolhe um momento em que Israel já não existia nem como nação, porque estavam sob domínio dos romanos. Não era um bom momento para um Messias ser aclamado, porque o povo estava vivendo uma grande dificuldade. Era um momento ruim também, porque o povo já não tinha mais religião. Tinha uma religiosidade, mas não tinha de fato um relacionamento com Deus. Tinha um templo, mas naquele tempo não se celebrava um relacionamento com Deus. Celebrava-se a venda de um monte de coisa, fazia um monte de comércio, era tudo assim. Foi nesse tempo que Jesus veio. E a Bíblia diz, ele vem assim, como diz o verso 2, vai subindo como um renovo, como algo novo, uma planta nova, não é? Vai subindo, vai chegando, vai aparecendo no meio de uma terra seca, de uma grande aridez espiritual. Era um momento árido na vida de Israel, porque não havia religião, não havia contato nem relacionamento com Deus, era um momento de muita sequidão espiritual. Interessante notar também que o texto diz que ele não tinha beleza, não tinha formosura. E aí é difícil, né, para a gente tentar entender isso, porque a gente gosta do que é belo. Já reparou como nós somos assim? Faz uma análise aí, com sinceridade. A nossa sociedade, o pensamento corrente, é de repugnar o feio. E o conceito de feio e de bonito também muda, né? Com o passar do tempo. Antigamente tinha coisa que era feia, que o pessoal achava bonita, e vice-versa, isso vai mudando. Mas hoje, sempre foi e sempre é, nós somos atraídos pelo que é belo. E a Bíblia diz que Jesus não era bonito, não tinha beleza. Você acredita na Bíblia? Ou você acredita no filme Jesus? Hã? Porque no filme Jesus aquele cara é lindo. Se eu fosse mulher, casava com ele. Fala sério. O cara é lindo, né? Aquele cabelão, aqueles olhos claros, pô, forte, musculoso, tanquinho na barriga. Que cara bonito. Fala sério. Mas não era assim que é Jesus. Se Jesus fosse feio, você amava Jesus? Mas a gente gosta de pensar em Jesus como esse cara bonito. Porque a gente gosta de amar o bonito. A gente não gosta de amar o feio. A verdade é essa, irmãos. Infelizmente, o ser humano é assim. Essa é a nossa natureza. Então, a gente, para melhorar o nosso relacionamento com Jesus, a gente gosta de imaginar um Jesus bonito, de olho claro, cabelão, aquela coisa, né? Você gosta de imaginar isso. Você não imagina Jesus, né, como um baixinho, barrigudo, careca, alguma coisa assim, né? Carinha de nordestino, não, né? Assim, você não quer imaginar. Então, preconceito isso. Puro, simples preconceito, mais nada. Mas a verdade bíblica é que não havia nada de especial na aparência de Jesus. Pelo contrário, ele chegava a ser feio. Que não se destacava pela beleza, e pelo que o texto diz aqui, devia ser meio feio. Isso já é alguma coisa para a gente entender a respeito de Cristo. Mas a missão dele é o que importava, porque para Deus nunca importou a aparência de ninguém. Outro conceito importante que o texto nos lembra. Deus se preocupa com a aparência de alguém, irmãos? Mas Deus olha o interior da pessoa. Deus está preocupado se o teu interior é bonito ou feio. A tua casca não importa para Deus, até porque essa casca vai acabar. Vai ou não vai? Essa casquinha vai virar pó. E vai sobrar a essência. A essência é o espírito. O corpo volta ao pó, o espírito volta para Deus. E é o espírito que tem que ser bonito, entende? E nisso Jesus era lindo, irmãos. Nisso Jesus era lindo. Independente da aparência exterior, o seu espírito era maravilhoso. E esse espírito que movia Jesus também pode mover a gente. Porque hoje somos nós, templo do Espírito Santo. Então você pode não ter nascido um Alain Delon. Ninguém lembra de Alain Delon, né? Só os mais velhos. Mas você pode ser lindo por dentro. Vamos olhar um mais novo, Brad Pitt, né? Está mais atual. Alain Delon já era. Alain Delonge, né? Mas você pode não ter nascido assim, mas o Espírito é bonito. E tem que ser bonito, porque é o Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava em Jesus está em você. Entende isso? Olhando para o texto, a gente começa a entender quem é o Messias. Versículo 3 diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer,
como um de quem os homens se escondem o rosto. Era desprezado e nele não fizemos caso. Veja, a missão do Messias era muito dura, muito árdua, não é? E ninguém ligava muito para ele, irmãos. Não fazia muito sucesso, queridos. Apesar de multidões o seguirem por algum tempo, a Bíblia também narra que essa mesma multidão o abandonava com a maior facilidade. Você lembra de João capítulo 6? Quando ele multiplica pães e peixes, e que o povo todo vai atrás dele, e ele volta para o povo e diz: vocês estão vindo atrás de mim só porque eu dei pão e peixe. Só por isso. Conheço o coração de vocês, conheço a intenção de vocês. Não foi porque viram sinais de que eu era Messias, mas porque dei pão e peixe. E Jesus, no mesmo capítulo 6, começa um discurso esquisitíssimo. Começa a dizer: olha, quem não comer a minha carne, não beber o meu sangue, não tem parte comigo. Quando ele acabou de dizer isso, a Bíblia narra ali que aquela multidão deu no pé. Todos o abandonaram. E ele olhou para os discípulos, para os 12, e perguntou: vocês também querem ir? Aí Pedro disse: para quem iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então ele não era um cara popular, não era pastor evangélico, entendeu? Ele não era líder gospel, ele não era cantor gospel, que atrai multidões. Ele não estava preocupado em ser carismático para atrair ninguém. Ele estava preocupado em falar a verdade para as pessoas. Ele não queria seguidores. Então a Bíblia diz que ele era rejeitado. E muitos se escandalizaram. A palavra usada em João capítulo 6 é que se escandalizaram com o que ele disse. Ficaram escandalizados com as palavras de Jesus. Porque Jesus não estava ali para agradar ninguém. Não estava ali para dizer palavra bonitinha, para a gente ficar achando bonito. Não. Ele estava ali para falar a verdade. E aí, irmãos, eu olho para Jesus e vejo Jesus assim, sem ser popular, não é? Com esse problema todo, as pessoas desprezando, escondendo o rosto, não fazendo caso dele. Muitos duvidaram que ele era o Messias exatamente por causa disso. Muitos duvidaram do seu poder, da sua divindade por causa disso. Ele era desprezado, era rejeitado. E aí eu pergunto: nós somos seguidores de quem? Jesus? É? Engraçado, nós somos seguidores de Jesus, mas nós queremos ser populares, queremos ser aceitos por todo mundo, né? Queremos ser bem compreendidos, queremos ser queridos, aplaudidos. Tem uma coisa errada nisso aí, não tem não? Se Jesus não foi nada disso, por que eu vou ser? Eu vou ser uma unanimidade? Todo mundo vai gostar de mim? Olha, irmão, o dia que isso acontecer, cuidado. Tem alguma coisa errada contigo. É ou não é? O dia que todo mundo gostar de você, você for uma unanimidade, é um perigo. Porque sou seguidor de Jesus. Alguém que não foi nada popular. Então eu não estou preocupado em ser popular. E eu acho que você também não deveria estar preocupado em ser popular. Mas sim estar preocupado em fazer a vontade do Senhor que te chamou. Por isso o texto começa chamando ele de servo. Então, você tem que ser servo de Deus. Fazer a vontade daquele que te chamou. Não agradar as pessoas, não querer seguidores, não querer ficar famoso. Fazer a vontade daquele que te chamou. Exemplo que Jesus está nos dando pela sua palavra. E por que esse Senhor sofreu, esse servo sofreu tanto? Versículo 4 diz: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Por que ele sofreu? Um dos motivos é esse, porque ele levou o nosso sofrimento, a nossa enfermidade, as nossas dores, ele levou sobre si. Chegaram para cima dele todas essas coisas, mostrando para nós que agora todas as coisas são possíveis nele. Em Cristo não há impossibilidade. Amém? Isso não é uma garantia, como alguns tentam pregar, de que ele curará sempre qualquer enfermidade que você tenha. Poder para curar ele tem. Eu não duvido nada disso. O poder é o mesmo, não mudou nem um pouquinho. Amém, irmãos? Agora, esse texto não é uma garantia de que ele curará sempre toda e qualquer enfermidade que eu tiver. Porque se isso for verdade, é uma coisa maravilhosa, porque eu não morrerei jamais. É ou não é? Se em nome de Jesus ele cura qualquer enfermidade, não morro mais. Quando eu levar um tiro, o tiro vai atravessar o meu pulmão, e eu vou dizer: Jesus cura, ele cura o pulmão. Quando atravessar o coração, ele cura o coração. Quando eu tiver 110 anos, chegarei lá, quem sabe?
e os meus órgãos quiserem falir, Jesus não vai deixar eles falirem. E eu vou continuar vivendo. Não sei para quê, mas vou continuar vivendo. Né? É esse o pensamento, né? Jesus cura sempre, não, mas eu não devo orar quando eu estou doente? Devo. Eu não devo clamar? Devo. Eu não devo orar pelos enfermos? Devo. Eu não devo invocar o nome de Jesus? Devo. Só que Deus é soberano sobre todas as coisas. E o meu entendimento é limitado sobre todas as coisas. Alguns Deus deseja e vai curar, outros Ele não vai curar, porque melhor para aquela pessoa é morrer. Sabia disso? Sabia que para alguns o melhor é morrer? A gente, eu sei desde que não seja comigo, né? A gente fala assim, né? Eu sei desde que não seja com o meu parente, né? Normalmente a gente pensa assim, porque a gente limita Deus. Na verdade, isso são limitações da nossa fé em Deus, entende? Porque a fé, ela não questiona. A fé não é a fé que alguns pregam, que é para exercer, para fazer. A fé é para calar, é para aceitar. A fé é para conformar. A fé é para contentar. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Contentai-vos com as coisas que tendes. Isso é preciso ter fé. Os heróis que se dizem heróis da fé para declarar curas e coisa e tal, não têm essa fé de ser contente com qualquer coisa. Qualquer enfermidade, qualquer problema, tira a fé dessas pessoas que dizem que têm tanta fé. É interessante isso, né? Mas aqueles que não pensam assim, têm fé. Têm fé independente. Como disse Pedro, para quem iremos? O senhor pode falar qualquer coisa aí, o senhor pode dizer qualquer coisa, eu posso ficar escandalizado, mas não tem outro para onde ir. Não tem outro que me salve como o Senhor me salvou. Entendeu? Então, se o Senhor não quiser curar, não quiser fazer nada, não quiser... Está feito, não tem problema, não tem para onde ir. Essa é a fé verdadeira, que mantém independente das circunstâncias, independente de qualquer coisa que aconteça. O versículo 5 diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras fomos sarados. Agora, mais explicitamente, o texto nos diz que ele morreu para receber por nós o salário do pecado, irmãos. A palavra de Deus não volta atrás. A palavra de Deus tem que se cumprir. E ela diz: o salário do pecado é a morte. Pecado gera morte. Né? E não está falando só de morte física, mas de morte espiritual. O problema maior não é a morte física, o problema é a segunda morte, como diz o livro de Apocalipse. A segunda morte é que é o problema. E Jesus morreu, porque os nossos pecados foram a Ele imputados. Então Ele paga o preço do nosso pecado, como diz o versículo 5. Traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. E esse castigo nos traz paz, e estava sobre ele. Tudo que teria que ser imputado a nós, foi imputado a ele. E ele então morre pelas nossas transgressões, então morre para cumprir a palavra de que o salário do pecado é a morte, o pecado estava em mim, foi imputado a ele, e ele então morreu. Diz isso no texto, e foi esse o trabalho que o Messias fez por nós. No versículo 6, a Bíblia diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor fez assim, olha, nos ajuntou, nos trouxe de volta. Nós éramos como ovelhas desgarradas, ovelhas perdidas, como Jesus tão bem contou aquela parábola da ovelha perdida. Essa ovelha éramos nós. Perdidas, desgarradas, pipa voada, né? Soltos por aí, mas ele fez cair tudo sobre Jesus, para que Jesus pudesse nos ajuntar. Como diz a Bíblia, como a galinha ajunta seus pintinhos, o Senhor ajunta as suas ovelhas e nos traz para os seus braços. Você não veio a Cristo, você foi trazido. Entende isso? Você não veio por sua vontade, foi o Espírito Santo que te convenceu. E foi Ele que te trouxe. Entende isso? Nós fomos trazidos pelo Senhor, que nos ajuntou, como diz a palavra de Deus, nos trouxe de volta para o caminho do Senhor. Agora o caminho é Jesus, e é nesse caminho que a gente anda. E por quê? Porque Ele nos trouxe para o caminho. Ele nos colocou na linha de novo. Ele não só nos salvou,
como também nos conduziu, nos ajuntou. Entende, irmãos? Por isso hoje somos rebanho do Senhor Jesus, que fomos ajuntados por Ele, através também, como diz o texto, da sua morte. Versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Ele cumpriu a sua missão voluntariamente até o fim. Jesus disse assim: ninguém tira a minha vida, sou eu que a dou. Ele voluntariamente deu a sua vida por nós e não abriu a sua boca. Teve diversas oportunidades. Pilatos mesmo deu a ele a oportunidade de falar, deu a ele a oportunidade, e até inclusive zombou dele, porque ele nada dizia. Como ovelha muda, é levada ao matadouro. E essa é a descrição perfeita do que aconteceu com Jesus, e 700 anos antes, Isaías está por Deus revelando isso para nós. E tudo isso pela vontade de Deus. Veja o versículo 10, irmãos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Veja como é claro o texto. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A morte de Jesus foi a vontade de Deus. Não foi acidente, não foi traição, não foi complô, não foi o diabo, foi Deus que comandou tudo isso. E essa também é uma dificuldade que a gente tem, né? De entender quando acontece uma coisa ruim e que foi Deus que fez. A gente não, tudo que é ruim foi o diabo que fez. Não é verdade isso. Isso parece lógico, parece bonito, isso gera aplauso, mas é mentira. Às vezes coisas ruins também vêm de Deus. Porque Deus tem um controle sobre todas as coisas. E Deus pode transformar coisas ruins em coisas boas. Isso o diabo não pode fazer, entende? Então, a Deus agradou moê-lo, porque Deus queria salvar a mim e a você. Então, Deus não é sádico de ver um sofrimento. Quando a Bíblia diz que agradou moê-lo, não imagina Deus sádico, lá está sofrendo, não. Mas agradou pelo que isso traria de resultado. E o resultado fui eu e você na presença de Deus. Perdoados os nossos pecados. Essa é a alegria de Deus, entende? Como disse Jesus, há mais alegria por um só pecador do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, essa alegria de Deus existe por nossa causa, mas tudo foi controlado por Deus. Os outros todos foram instrumentos. Judas, Satanás, Pilatos, todos, Barrabás, todos instrumentos para o cumprimento da vontade de Deus. Qual a vontade de Deus? Salvar a mim e a você. Através da morte e do sacrifício de Cristo, que em nosso lugar levou sobre ele todas as nossas falhas, dores, pecados, problemas, tudo isso foi imputado a ele. E como consequência, eu e você estamos aqui, numa quarta-feira à noite, ouvindo a palavra de Deus, louvando ao Senhor. Depois de um dia de trabalho, em que certamente nos cansamos, nos aborrecemos, participamos de tantas coisas, vimos tantas coisas, mas aqui estamos nós, porque Ele trabalhou por nós, Ele nos salvou. Então isso anima a nossa vida. Essa é a energia que nós temos e que vem de Deus. Entende isso, amados? E isso agradou a Deus porque houve sucesso no que Jesus fez. O versículo 11, irmãos, é maravilhoso. A Bíblia diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Jesus veio, está vendo, está satisfeito. O meu servo justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. O próprio Jesus está feliz, irmãos, porque ele hoje vê o fruto do seu penoso trabalho. Amados, a pior coisa que tem é a gente trabalhar, penar e não dar em nada. É ou não é? É a maior fonte de frustração. Você diz: eu me esforcei tanto, eu me sacrifiquei, eu fiz, eu me dediquei e nenhum resultado eu produzi. Mas a Bíblia diz que com Jesus não foi assim. Porque ele verá, e como isso estava no passado, ele já viu hoje, né? O fruto
do seu penoso trabalho. Foi penoso, foi dolorido, só ele sabe como doeu, mas valeu a pena. Valeu cada gota de sangue, valeu cada dor, cada sofrimento no corpo, porque ele vê hoje o fruto do seu penoso trabalho. Como diz o verso 11, muitos foram justificados por ele, e as suas iniquidades foram levadas. Então esse é o fruto do seu penoso trabalho. O fruto do penoso trabalho sou eu, é você. A gente dá um trabalho danado para Deus, mas Ele fica feliz com isso, irmãos. A gente deu um trabalho. Você lembra que você deu trabalho para Deus antes de ser salvo? Fala sério. Você lembra você antes de se converter, como é que você era? Quanto trabalho você deu para Deus, hein? E Ele foi lá e salvou você. Que maravilha, né, irmãos? Mas foi bom para Ele também. Ele está feliz com isso. Ele está dizendo, valeu a pena trabalhar por esse cara aí. Valeu a pena investir nessa pessoa. Valeu a pena levar esses pecados. Porque agora ele é um justo meu. E o meu justo vive pela fé. Ele agora é ovelha do meu aprisco. Ele foi arrebanhado por mim. Valeu a pena ter sofrido por ele, amados. E veja só o que diz o verso 12. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte. Olha o que Deus está dizendo. Por causa do que ele fez, eu vou dar a ele muitos como a sua parte. E aqui precisa entender, com os poderosos repartirá ele o despojo. O que é despojo, irmãos? É o que resulta da guerra, é o que resulta da dominação, não é? É aquilo que vem como prêmio pela vitória, é o despojo de guerra. E então diz a Bíblia que ele receberia muitos, e Deus deu a ele muitos. Ele mesmo diz, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não vier. Quem nos leva até Jesus é Deus. Como cumpre a palavra do versículo 12, ele dará muitos a ele. Eu e você fomos dados a ele. Mas quando a Bíblia diz, com os poderosos repartirá o despojo, eu quero dizer uma coisa para você, não fique se gabando não, tá? Mas esse poderoso aí é você. Esse poderoso aí, do texto, sou eu e você. É conosco que esse despojo é repartido. Porque o prêmio de Jesus são as vidas que ele salvou. E é com os poderosos que ele reparte. Quem é poderoso, senão aquele que tem o poder do Espírito Santo em sua vida? Quando você recebeu Jesus, no mesmo dia você recebeu o Espírito Santo. E ele se tornou habitação na sua vida. E o Espírito Santo é poder, meu amado. Então você tem o poder do Espírito Santo. É por isso que você é o poderoso. Você não é poderoso porque você é forte, é eloquente, é bom. Não, você é poderoso pelo que habita em você. E é contigo que Deus reparte os despojos. Por quê? Porque cada vida que é salva, cada pessoa com quem você tem o privilégio de pregar o Evangelho, compartilhar a palavra, não diga, eu converti fulano. Eu preguei, são as almas que eu ganhei. Ganhou coisa nenhuma. Quem ganhou foi o Espírito Santo dentro de você. Então Jesus reparte com você aquilo que ele conquistou. E quando você leva a palavra a alguém e alguém é conquistado, foi por ele conquistado, e contigo ele reparte essa bênção, amados. É com os poderosos que ele reparte os despojos, como diz aqui a palavra de Deus. Então, amados, esse foi Jesus. Essa foi a salvação. Esse é o motivo da nossa presença na igreja. Esse é o motivo de tudo aquilo que fazemos quando prestamos culto ao Senhor. E ele ainda é tão bom que nos dá poder do Espírito Santo e que ainda reparte com a gente a alegria de ver mais pessoas se convertendo ao Senhor. Tudo isso foi feito pelo servo. Então, amados, toda pregação do Evangelho, de fato, quando ela é pregação do Evangelho, de alguma forma, de alguma maneira, ela deve enfatizar o que foi feito por Jesus. Não em troca de alguma coisa, não negociado com Deus, como essa palhaçada toda que a gente tem visto por aí. Mas tudo foi conquistado por Jesus. E para isso a morte de Jesus. Como pregamos aqui no domingo passado, amados.
A morte de Cristo é aquilo que celebramos quando participamos da ceia. Celebrai a morte do Senhor até que Ele venha. Por que celebramos algo ruim? Alguém perguntaria. Porque de maneira nenhuma a morte de Cristo foi ruim. Primeiro, foi toda ela planejada por Deus. Toda ela. E a morte trouxe vida. Então é esta morte que nós celebramos quando participamos da ceia e vamos fazê-lo daqui a pouco. Então, queridos, o motivo é de celebração. Mas para celebrar eu tenho que entender e eu tenho que compartilhar essa verdade. Eu desafio você a compartilhar essa verdade. É esse o evangelho que tem que ser pregado. É esse o evangelho. Jesus morreu pelos seus pecados. Jesus deu a vida dele pela sua vida. Esse é o evangelho. Se arrependa. Não é Jesus vai te dar isso, vai te dar aquilo, vai te dar paz, vai te dar... Isso é consequência, amado. Mas o maior que ele vai fazer, ele já fez ao morrer na cruz. Levar os pecados, as transgressões, as dores, as enfermidades, todas as coisas sobre ele, para que eu e você tenhamos vida. E hoje, só para terminar, abra a Bíblia agora em Hebreus 7, 25. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Esse Jesus que está alegre com os despojos que tem repartido conosco. A Bíblia diz que ainda hoje ele está trabalhando. No versículo 25 diz assim, do capítulo 7 de Hebreus: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para quê? Interceder por eles. Que diz o texto? Jesus salva. E quando salva, salva totalmente. Ninguém é salvo pela metade. Ninguém é salvo 10%, nem 99%. Quem é salvo é totalmente salvo. E hoje Jesus vive, amém? Porque morreu, mas ressuscitou. E vive para sempre. E o que está fazendo? Intercedendo por nós. Eu posso contar com a intercessão de Jesus. Você pode contar com a intercessão de Jesus, irmão. Acredita nisso. Creia nisso. E mais do que qualquer coisa, compartilhe isso. Passe isso para frente. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Sobre si as nossas dores. Obrigado, Senhor. Ele levou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas chagas ele tomou sobre si as nossas maldições. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Vamos orar, irmãos. Você crê nisso? Você crê no que você cantou? Você crê no que a Bíblia diz? Nós lemos aqui, comentamos o que estava escrito, mas essencialmente é o que estava escrito, irmãos. Você crê no que está escrito? Então viva como quem crê. Viva como quem crê. Não porque você vê alguma coisa, mas porque você crê. Creia de todo o teu coração em Jesus. E que tudo que Ele tinha que fazer para perdoar o seu pecado e te salvar já foi feito. E Ele salva totalmente. E agora está intercedendo por nós. Ora ao Senhor agora. Fala com Deus. Agradece a Deus pela tua salvação.
Agradece a Deus pelo trabalho que Ele fez por você, pela iniciativa que Deus tomou em te salvar. Obrigado, Jesus. Obrigado pela essa obra maravilhosa que o Senhor fez por cada um aqui. Pai, eu quero te pedir nesse momento, toca na igreja, Pai. Toca nos meus irmãos essa noite, meu Pai. Com a unção do Espírito Santo, revela a verdade, Pai. Tira de nós, Senhor, todo pensamento contrário à Tua palavra, tudo aquilo que não procede da verdade, que só a verdade possa libertar, meu Pai. Em nome de Jesus, fala com a Tua igreja, que essa mensagem de salvação seja a mensagem pregada por todos nós, porque foi o que o Senhor nos mandou pregar. Em Seu nome se pregasse arrependimento a todas as nações. Levanta pregadores aqui na igreja, Pai, para pregarem o arrependimento, Senhor, para pregarem o que fez Jesus, o Teu trabalho. Ó Deus, fala ao nosso coração, que cada filho Teu nesse lugar experimente a alegria da salvação, e tenha essa certeza, essa convicção, e que essa alegria seja a nossa motivação para vir à igreja, para louvar, para entregar dízimos e ofertas, para falar de Jesus, para fazer a Tua obra, Senhor. Que seja a alegria a nossa motivação, e não aquilo que o Senhor pode nos dar. Fala ao coração dos irmãos, Pai, em nome de Jesus, que reina a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Receba agora os elementos da ceia e ore ao Senhor, examine teu coração. Todos os cristãos são convidados a participar. Ele tomou sobre si as nossas maldições. Obrigado, Senhor. Ele sofreu para que tivéssemos perdão. Seu sangue derramou para nos resgatar das trevas e nos lavar de toda iniquidade. Jesus, pão da nome sobre todo nome, maravilhoso. Jesus, recebe o louvor, luz do mundo, recebe a adoração, reconhecimento da igreja. Príncipe da Valeu a pena paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus, Deus conosco, Deus Emmanuel. Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração, recebe adoração. Jesus, és digno de louvor. Jesus, és digno de louvor. Só o Senhor é digno de louvor. Recebe a adoração, Senhor, adoração verdadeira. A palavra diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores, que te adorem em espírito e em verdade. Recebe a adoração verdadeira essa noite, pelo que o Senhor é, por tudo que o Senhor realizou por nós, pelo teu árduo trabalho na cruz, Pai, pelo teu sofrimento, pela tua morte, que nós celebramos agora através da ceia que o Senhor mesmo nos ordenou fazer. E é isto que queremos, Pai, celebrar
celebrar tudo aquilo que foi conquistado para nós na cruz. Essencialmente o perdão dos nossos pecados, a justificação de pecadores transformados em justos. Obrigado, Pai. Obrigado pelo pão que partimos, pelo seu significado, pelo que ele representa, o teu corpo partido, moído, como diz tua palavra, pelas nossas transgressões. Obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de agora celebrar, porque um dia o Senhor sofreu por nós e agora podemos nos alegrar na tua presença. Abençoa o pão que partimos e a nossa comunhão nesse lugar, em nome de Jesus. Amém. Participemos do pão. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo cálice da nova aliança, a aliança feita através do sangue de Jesus, sangue que foi totalmente derramado para nos salvar totalmente também. Ó Senhor, perdoa os nossos pecados e falhas, perdoa, Pai, as iniquidades, os acidentes da nossa vida, Pai, porque o nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por isso o pecado no máximo é um acidente em nossa vida, Senhor. Mas assim mesmo lava-nos a cada dia com esse sangue precioso, Senhor. Obrigado pelo perdão, obrigado pela salvação, por tudo que aconteceu, Pai. E por agora podermos celebrar, fazer parte desta aliança. Aliança com o Senhor temos nós, igreja do Senhor. Que o teu povo aqui entenda a importância de estar na igreja, de participar da aliança, de ter aliança com o irmão. Nenhum de nós tem um relacionamento exclusivo contigo. Nosso relacionamento é em conjunto, em aliança contigo, Pai. Fala o coração de cada um essa noite. Obrigado pelo cálice. Oramos em nome de Jesus. Amém. Participemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Jesus, pão da vida. Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. obrigado. Deus Emmanuel, Jesus, Santo dos Santos, árvore da vida, rio que brota do trono de Deus, alegria profunda no meu coração. Pão da vida, Jesus, luz do mundo, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, fonte de eternidade, amor. Jesus,
adoração. Jesus, És digno de louvor. És digno, Senhor. Jesus, És digno de louvor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu trabalho, Senhor. Amém. Glória a Deus.